Quais foram as maiores oportunidades desperdiçadas da WWE nos últimos anos? Recentemente a gente fez um vídeo sobre a decepção que todo mundo tem tido com o fato de LA Knight não ter avançado no King of the Ring e ter dado lugar para Main Event Jey Uso. E isso levou muitos criadores de conteúdo a falarem sobre esse assunto, sobre outras situações que foram oportunidades perdidas na WWE. Momentos em que a gente poderia ter sido agradado, a gente poderia ter se alegrado com alguma coisa, alguma situação, e a WWE decidiu partir para uma outra linha, para um outro caminho e deixou todo mundo arrasado. Nesse vídeo, a gente vai discutir o que vocês aí do canal disseram que foram os momentos que deixaram vocês mais frustrados. E eu vou falar num ranking quais foram esses momentos que mais me irritaram na WWE nos últimos anos. Se vocês quiserem saber se vocês apareceram nos vídeos e as minhas reações, as suas colocações, assista esse vídeo do começo ao fim, porque provavelmente vocês devem saber qual foi o momento que eu acho que mais me irritou nesses últimos anos na companhia, beleza? Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Não se esqueça, hoje, 9 horas da noite, vamos ter a live do SmackDown, começando meia hora antes, 8h30 da noite, emendando com o react do Jogo do Brasil, na segundo Jogo do Brasil na Copa do Mundo contra o Haiti. Então vem com a gente, eu quero vocês aqui conosco, beleza? Muito bem, vamos começar falando sobre esses momentos. Eu resolvi dividir os momentos em alguns níveis, tá? O primeiro nível é o nível frustrado. É aquele nível que a gente, poxa, teve uma situação, teve uma história e tal, e ela não aconteceu exatamente do jeito que a gente queria, a gente ficou um pouco frustrado com o que aconteceu, tá? O Hero Mundial, né? Hero e Mundial trouxe algumas situações, né? E eu queria destacar algumas. Sami Zayn acabando com o reinado histórico do Gunther na WrestleMania ao invés do Chad Gable. Essa aí realmente foi frustrante, porque a gente esperava que o Chad Gable fosse ser elevado, né? E precisou o Chad Gable cobrir o rosto com uma máscara anos depois, para que o povo lembrasse que o cara é bom no ringue, né, e merecia algum destaque. Samoa Joe não ter sido campeão mundial, a gente já vai falar sobre ele. Trazer o Sting para a companhia, fazer ele perder as duas lutas contra Seth Rollins e Triple H, como se fosse jobber, e depois se desfazer do cara, sendo que ele aguentou vários anos em bom nível e se aposentou em uma luta excelente na AEW. Isso aí, realmente, assim, para quem era fã do Sting, para quem conhecia o Sting da WCW e da TNA, realmente foi muito frustrante. Ele foi muito mal aproveitado, descartaram ele sem se preocupar de ver se tinha alguma questão que poderia salvar ali no pescoço dele, né? Tiraram o cara pra nada, aposentaram o cara, depois ele foi pra AEW e acabou mandando muito bem. Kairi Sane se demitida sem oportunidade de fazer o face turn, isso aqui também foi bem frustrante, né? A gente também vai falar sobre isso mais pra frente. E deixar a Mercedes Moné ir embora da empresa sem nunca ter conseguido um reinado digno. Aí eu acho que deixar a Mercedes Moné ir embora, ponto, já é algo extremamente frustrante. Ela era uma lutadora de extrema qualidade, era para ter sido elevada para definitivamente ser uma campeã mundial, de longa data, de longo prazo. Ela teve alguns reinados como campeã mundial, mas nenhum deles foi de destaque, né? Então realmente foi uma tristeza. Ela realmente ganhou o destaque que ela merecia quando ela foi para o cenário independente, depois quando ela foi para AEW. Foi ali que ela realmente foi apreciada pela lutadora que é, e agora se for para voltar para a WWE, meu amigo, a WWE vai ter que despejar um caminhão de dinheiro para trazer ela. Agora vamos para o segundo momento, né, assim, que foi um pouco frustrante, né, a forma como ele foi tratado, é o Wade Barrett, né? O Rodrigo disse: acho que o Wade Barrett deveria ter virado campeão mundial entre 2011 e 2012. Principalmente em 2012. Aqui eu dei uma roubada, porque quando eu fiz o post na comunidade, eu pedi momentos frustrantes da WWE nos últimos 10 anos. E aí o Rodrigo botou lá para 2011 e 2012. Eu falei, poxa, boto, não boto, boto, não boto. Eu resolvi botar porque a carreira do Wade Barrett, ela se estendeu, né? Em 2016... ele foi mega desperdiçado naquela stable League of Nations, né? E se ele tivesse ali, quando a League of Nations tirou ele do grupo e depois se dissolveu, se eles tivessem criado uma história em que o Wade Barrett tivesse virado face, tivesse partido para cima deles,
eu acho que poderia ter dado liga. O Barrett é um cara muito querido, ele tinha uma persona legal na época do Bad News, né, Bad News Barrett, e eu acho que a WWE poderia ter aproveitado ele mais. Assim, a gente sabe que ele tinha um talento no ringue, a gente sabe que ele tinha algum carisma, a WWE não soube explorar isso. Então foi realmente frustrante ver a situação do Wade Barrett. Até hoje a gente fica se perguntando, poxa, será que o Barrett não poderia lutar? Né? Ele nos comentários é sensacional. Se ele tivesse trazido aquela persona dos comentários para o ringue, para a persona dele, para as entrevistas dele, eu acho que poderia ter dado uma liga legal. Mas infelizmente a WWE nunca acreditou nele e a verdade é que todo o hit que ele tinha, né, toda a moral que ele tinha com a plateia e tal, foi enterrada naquele Survivor Series em que eles acabaram sendo praticamente derrotados. Foram os 3 lutadores finais, foram derrotados pelo John Cena. Né? Era pro Nexus ter vencido aquele SummerSlam. Quando chegou no dia do SummerSlam, a informação era que eles iriam vencer. Fazia todo sentido eles vencerem. Quando chegou no dia do SummerSlam, o John Cena resolveu dar uma de Hulk Hogan, falar, olha, isso aqui não funciona pra mim, brother. E aí resolveu mudar o resultado da luta. Depois vocês ainda se perguntam por que eu era hater do John Cena, né? Agora, outra oportunidade que realmente foi um pouco frustrante, né? O nosso queridíssimo Daniel Souza traz mais tempo e importância para o Hurt Business. O Hurt Business realmente foi uma stable que poderia ter sido melhor explorada. O Shelton Benjamin, excelente lutador no ringue. A WWE acho que teve penimba com o fato de que o cara já estava um pouco mais para cima na idade, mas ele até hoje na AEW ainda manda bem. O Cedric Alexander, um talento muito mal aproveitado. A WWE claramente tinha penimba com ele por causa de altura. Ele que veio do 205 Live, então ele não era um cara que tinha um tamanho muito bom, mas ele tinha presença. O Bob Lashley talvez seja um dos talentos mais desperdiçados da companhia. Apesar do Bob Lashley ter sido campeão, eu acho que ele deveria ter sido deveria ter definido exatamente o que ele queria como persona, porque o Hurt Business ele ficava flertando ali entre um grupo twinner, face num dia, heel no outro. O Bob Lashley também, ele promava como heel, mas ele agia como face no ringue, então assim, o público não sabia reagir a isso. Eu acho que aqui foi realmente uma oportunidade muito desperdiçada. O Bob Lashley, se ele tivesse sido marcado como heel, né, eu acho que teria sido muito melhor, assim, definitivamente, se ele tivesse sido um heel monstruoso, dominante, ele teria sido um lutador muito melhor aproveitado na companhia. O fato de que ele ficou nessa de que é heel, é face, acabou que desperdiçou todo o talento dele e mesmo na AEW hoje ele ainda é desperdiçado, né, e também não se entende lá na AEW, e aí a própria companhia lá nunca acreditou, né, nele e no Hurt Business. Eles acabaram migrando para lá e a companhia nunca acreditou nele. Agora vamos para o segundo nível assim de frustração nossa, que é o nível de tristeza. É aquela situação que, caramba, o fato da WWE não ter aproveitado a oportunidade deixou a gente legitimamente triste, porque a gente gostava do cara, gostava do lutador, ou gostaria que aquela situação tivesse acontecido, né? E a primeira que eu vou elencar aqui, o próprio Daniel Souza também trouxe pra gente, foi o Cesaro campeão mundial. O Cesaro é um lutador que eu sempre gostei, tá? Desde o começo. Hoje em dia, assim, as lutas dele na AEW eu não curto muito não, porque ele só faz a luta mandando o European Uppercut. Mas na época da WWE, ele tinha uma gama de golpes que era inovadora para a época. Então ele era um lutador que trazia algo de diferente. E ele, apesar de que o pessoal criticava que ele não era um cara carismático, eu acredito que a performance dele no ringue falava por ele mesmo. Tá? Tem lutadores que a performance fala por eles mesmos. E eu acho que se o Cesaro tivesse sido aproveitado e tivesse ganho um campeonato mundial, eu acho que o público teria engajado com ele. A gente vive num mundo em que Jack Swagger é campeão mundial e o Cesaro não é campeão mundial. Vocês vejam, os dois fizeram parte daquela stable lá do We The People, né, com o Zeb Coulter, né? Quem diria que daquela dupla
o Jack Swagger seria um ex-campeão mundial e o Cesaro não seria um ex-campeão mundial. Não faz o menor sentido, né? Na minha opinião, o Cesaro muito melhor no ringue, muito mais carisma do que o Jack Swagger. Mas a WWE deu um Money in the Bank pro Jack Swagger, ele acabou se tornando campeão mundial. E eles nunca fizeram a mesma coisa pelo Cesaro, que pra mim é um absurdo total e completo. E eu acho que ele merecia, mesmo que ele tivesse tido um reinadozinho como campeão mundial e que ele tivesse recebido essa oportunidade, teria sido interessante. Realmente é muito triste ver o Cesaro nunca ter tido a chance de ser campeão mundial. Uma outra coisa que me deixa triste, né, e aí tem a ver também com a saída deles, é o possível face turn do Kofi Kingston no Xavier Woods, que foi agora em 2026. Né? O New Day, né, o Kofi Kingston e o Xavier Woods haviam turnado o Rio há alguns anos, 1 ano, 2 anos, né? Acho que foi em 2024, ou no final de 2024 que eles tornaram Rio. E aí, em 2025, eles tentaram fazer essa persona funcionar. No começo não estava dando certo, depois eles elevaram até a enésima potência. Eu comecei a achar interessante, mas a WWE não usou os caras. Apesar da persona ter ficado interessante, usaram mal os caras, né? Eles perdiam o tempo todo, eles chegaram a ter um reinado como campeões ali na WrestleMania 41, numa luta que foi esquisita. Depois eles aproveitaram mal esse reinado. Mas assim, quando os caras lutavam no ringue, sempre faziam lutas boas. E não dava pra entender por que a WWE não usava os caras, né? E assim, tanto é que nessa época, a divisão de duplas do SmackDown em 2025 estava excelente, enquanto que a divisão de duplas do Monday Night Raw estava inexistente, porque o New Day sequestrou os títulos, né? Eles até faziam algumas lutas interessantes com os War Raiders, com os Creed Brothers, né? Mas, assim, eles não elevavam tanto o título. Tanto é que quando eles perderam pro Judgment Day, meio que o pessoal falou assim, poxa, que pena, né? Mas a verdade é que o que mais me entristeceu foi que em 2026, no começo do ano, eles começaram a fazer uma historinha do Kofi Kingston querer turnar face pro Xavier Woods, que é o que o Juan fala aqui. E essa história estava começando a ficar interessante, tanto é que o Kofi ele estava numa pegada de querer mentorear o Devon Evans, que é um lutador que, apesar de que você pensa assim, ele não precisa ser mentoreado e tal, mas faria bem para ele ter alguém junto com ele, né? Alguém ali apoiando ele, uma historiazinha ali de mentorear, de treinar. Algo como o que a Natália fez com a Maxine Dupri, o Kofi Kingston poderia ter feito com o Devon Evans, e aí passava a tocha para ele. Eu acho que teria feito muito bem para o Kofi Kingston, teria feito muito bem para o Devon Evans e teria feito bem para o Xavier Woods. No final das contas, a WWE ficou com essa ponta solta, os dois não lutaram na WrestleMania, e quando foi depois na WrestleMania veio o choque de que o New Day havia sido mandado embora. Então, assim, realmente, a falta de utilização do New Day, o release deles e a dropada de bola nessa história do face turn do Kofi, me entristeceu muito. Assim, eu realmente achei que a WWE poderia ter feito alguma coisa com eles e acabou que descartaram os caras assim como se não fosse nada, tiraram eles para lixo. Daqui a algumas semanas eles vão estar aparecendo na AEW e vão estar fazendo lutas 5 estrelas lá com um monte de gente. E aí o pessoal vai estar falando, realmente a WWE tá ficando caduca e a AEW vai se tornar o futuro, porque a WWE não consegue perceber as oportunidades que ela tem na frente. Uma outra oportunidade que me deixou triste na época é o fato do LA Knight não ter sido aproveitado, né? O Canto Wrestling BR colocou o push do LA Knight em 2023-24, um grande desperdício que gerou desgastes claros para o personagem e como o público reage a ele. Isso é inegável. Assim, o LA Knight, ele é um daqueles casos de talentos que a WWE não aproveitou por birra, porque ele teve um crescimento orgânico, ao invés de ter sido um crescimento que foi construído pela WWE. Existe uma certa arrogância na companhia, e isso não é de agora, é de longa data, que eles não admitem talentos que crescem como público de forma orgânica. Ou seja, um cara que era heel e de repente, do nada, o cara começa a ganhar um apelo com os fãs e aí eles simplesmente preferem ignorar isso ou até mesmo abafar. Eu vou citar só alguns exemplos.
O Rusev, quando começou a história do Rusev Day, é um exemplo. O Karrion Kross, depois da WrestleMania 41, que ele não lutou e aí ele fez aquela promo, foi um outro caso. Eles quase droparam a bola com o Daniel Bryan na história do Yes Movement em 2014. Foi por muito pouco que eles consertaram em cima da hora, mas foi por muito pouco. E o LA Knight é um caso muito clássico disso, porque ele veio como heel, né? Teve aquela história do Max Dupri que não deu certo. Quando eles tornaram ele no LA Knight, era para ele ser um heel arrogante, só que ele caiu nas graças do público por conta da forma como ele promava contra os adversários, né? Era uma forma engraçada. E aí o público gostou do cara, se apropriou do cara. A WWE, ela deveria, quando tem esses fenômenos orgânicos, dar uma surfada na onda, né? Surfa na onda, aproveita o hype, faz o cara ganhar o título e vê que bicho dá. Tá? Tiveram tantos outros casos no passado de lutadores que a WWE resolveu empurrar sem ter todo esse hype e não dá para entender por que o LA Knight não foi elevado, né? Inclusive é o motivo do nosso vídeo. Estamos em 2026 falando do porquê que ele não foi avançou no King of the Ring, por que ele não ganhou o King of the Ring, e a gente está voltando aqui na época que ele estava no topo, né? A época que ele estava mais hypado. Realmente, de lá pra cá, o LA Knight ele sempre foi o jobber das estrelas. Ele batia na trave no main event, fazia uma luta aqui pelo título, ou então uma luta ali de number one contender, tal, e sempre perdia. Então é realmente muito triste ver como que a carreira do LA Knight foi pro buraco, né? É o que a gente falou no último vídeo, existe uma informação de bastidores de que o LA Knight ele não aceita baboseira, não aceita besteira, ele acaba falando quando ele vê que o negócio tá dando ruim, que o negócio tá errado, ele não consegue ficar calado, e aí isso incomoda algumas pessoas da companhia. Então é uma pena, realmente é triste ver o que estão fazendo com o cara, um cara que poderia estar realmente ajudando a companhia aí. Agora, o terceiro nível é aquele nível que começa a deixar a gente meio chateado, sabe? Você começa a se... Sabe quando a pele começa a enrugar, você começa a se incomodar, né? Não é só a tristeza, você já tá começando a partir pro nível da raiva, né? Você já começa a olhar assim e fala, cara, não dá para admitir a WWE ter feito isso. Isso aqui já começou a partir pro nível da sandice. E o primeiro deles, né, o Luciano falou a storyline do Aleister Black com Randy Orton para dar lugar a uma celebridade desgastada. A gente tá falando aqui do Pat McAfee. Essa história do Aleister Black com Randy Orton, que desembocou na WrestleMania desse ano, ela foi muito mal aproveitada. E cabe lembrar que o Aleister Black e a Zelina Vega entraram assumindo os papéis do Karrion Kross e da Scarlett Bordeaux, né? Porque o Aleister Black e a Zelina faziam o papel do diabinho que fica falando um monte de baboseira no ouvido do cara para pegar um face e tornar ele heel. E dois lutadores que o Karrion Kross e o Aleister Black fizeram isso, todos tornaram heel. Né? Primeiro foi o New Day, depois foi o Sami Zayn, acho que chegaram a falar com o Chad Gable, não lembro, mas Sami Zayn tornou heel e o Randy Orton tornou heel. Então, o único que não tornou heel nessa história toda de ficar ouvindo coisa no ouvido foi o AJ Styles. Todos os outros tornaram. Seja com Karrion Kross, seja com o Aleister Black. E aqui eles poderiam ter feito a coisa de uma forma que o Aleister tivesse entrado nessa história e tivesse sido a pessoa a levar o Randy Orton a turnar contra o Cody Rhodes e não botar o Pat McAfee na história. A pessoa com quem o Randy Orton estava no telefone poderia ter sido o Aleister Black. Eu acho que teria um impacto muito mais interessante, até porque teria seguido com a storyline que estava acontecendo, do que trazer o Pat McAfee do nada. Foi uma situação que não fez o menor sentido, e aí quando chegou na WrestleMania o negócio ficou mais pífio ainda, tá? Então eu acho que muitas das críticas em relação a a história do Cody Rhodes, do Randy Orton no começo do ano teriam sido sanadas se a WWE não tivesse inserido o Pat McAfee no meio da situação, mas a gente sabe que aí
foi a TKO que resolveu meter o bedelho. E isso acabou deixando a gente chateado. O que deixa mais chateado pra a gente são as oportunidades desperdiçadas, tanto do Karrion Kross quanto do Aleister Black. O Karrion Kross, que estava fazendo esse papel de diabinho querendo tornar a pessoa heel, foi mandado embora. O Aleister Black foi colocado semanas depois no mesmo papel, ficou com esse papel até a WrestleMania 42. Quando passou a WrestleMania 42, ele também foi mandado embora. É impressionante a gente ver o desperdício de dois talentos que poderiam ter sido melhor aproveitados. Karrion Kross e Aleister Black. Tudo bem, Karrion Kross no ringue eu não gostava, mas o Aleister Black eu gostava e foi muito mal aproveitado. Agora, uma outra situação que deixa a gente bem chateado, porque é um lutador que eu sempre gostei muito, é a questão do Samoa Joe. O Lupe falou, acho que a maior vacilada da WWE foi não terem feito o Samoa Joe campeão mundial. Eu não aceito isso bem até hoje. Jogaram o GOAT no colo da AEW. Tudo bem, eu não considero o Samoa Joe o GOAT, mas que ele era um lutador absurdo, era, sempre foi. E aqui eu acho que o grande problema foi a percepção da WWE de que o Samoa Joe era injury prone, ele era propenso a contusões, que é o mesmo caso do próximo lutador que a gente vai falar. A impaciência da WWE com o Samoa Joe foi o que fez com que eles decidirem colocar o Samoa Joe na mesa dos comentaristas e depois simplesmente deixar ele embora. Realmente não faz sentido se você considerar o quão bom lutador o Samoa Joe é. Além disso, o Samoa Joe ele era muito nerfado na WWE. Muito por conta das lesões, mas também porque o estilo de luta dele era muito kamikaze. E a WWE ela se preocupa com isso. E aí o Samoa Joe não tinha liberdade para ele fazer o que ele fazia em muitas lutas na Ring of Honor antigamente e tudo mais. E na TNA, né? Ring of Honor e TNA. Quando ele sai da WWE, ele vai para a AEW, aí ele mostra que a decepção foi a forma horrenda, horrível e errada que a WWE usou o Samoa Joe. Era para ele ter sido campeão mundial, sim. Novamente, a gente vive num mundo em que Jack Swagger é campeão mundial da WWE e o Samoa Joe não é. Não faz o menor sentido, entendeu? Então, o Samoa Joe ele chegou a fazer main event de pay-per-view, era para ele ter tido essa oportunidade de carregar esse cinturão e a WWE não utilizou ele para isso. Utilizou ele para ser jobber das estrelas. Depois não teve paciência, acabou descartando o cara. Realmente é uma coisa de lascar que dá uma raiva que começa a mexer com a gente, sinceramente. E a terceira opção que realmente deixa a gente chateado, já começa a mexer com as nossas emoções, é com relação ao Adam Cole. Né? O Adam Cole, o LH Takeover, disse: Adam Cole no main roster, baita oportunidade desperdiçada. Ele também fala aqui do LA Knight, também fala do Keith Lee, na mudança do Keith Lee para o Bearcat Lee, também foi bem bizarra, tá? Mas o Adam Cole, especificamente, eu acho que foi um talento absurdamente desperdiçado. Incrível lutador, absurdamente engajado com o público, muito carismático, tinha uma stable incrível junto dele, eles poderiam ter subido a Undisputed Era inteira para o main roster. Por que não? Por que não botar os 4 no main roster? Eu vou responder para vocês. Altura. Esse preconceito da WWE com o lutador mais baixo incomoda profundamente. A WWE ela nunca soube aproveitar isso. Eu já disse isso algumas vezes e eu vou repetir. Se a WWE quisesse, eles poderiam fazer uma brand, o Raw, com os lutadores mais altos, e uma brand, o SmackDown, com lutadores um pouco mais baixos, mas que tem extrema qualidade no ringue. Então você teria a brand dos Larger Than Lives e a brand dos grandes lutadores. No passado já foi assim. Em 2002, quando teve a brand split, você tinha o Monday Night Raw, que era onde estavam as grandes personas da WWE, e o SmackDown era onde estavam os grandes lutadores. E deu muito certo. E a WWE poderia ter feito isso em 2019. Eles já tinham ali uma galera no SmackDown. E aí eles poderiam. Eles tinham no SmackDown o AJ Styles, o Daniel Bryan, o Kofi Kingston também estava por ali. Eles poderiam ter subido quando eles puderam, botar nesse cenário, tanto do mid-card quanto do main event, e transformar o SmackDown na grande brand dos grandes lutadores. Né? Fazer uma extensão da NXT, que na época estava muito boa, muito legal, com muitos lutadores bons, grandes lutadores, mas que não tinham uma estatura muito grande. Se eles tivessem feito isso, teriam tido
muito sucesso. Mas eles preferiram jogar a besta enjaulada lá, fazer o Brock Lesnar acabar tirando o título do Kofi Kingston, e aí jogou tudo no lixo, tá? Então, realmente, o Adam Cole, que nunca subiu, né? Ele ficou na NXT, da NXT ele saiu da WWE. Não sei porquê, provavelmente ficou cansado de não ser aproveitado, viu que se ele fosse para o main roster, ele seria muito mal aproveitado, deu linha na pipa e foi para a AEW, que foi o movimento mais correto para ele. Agora o nível 4 é o nível de quando a gente fica bolado. Realmente aquele momento que a gente fala assim, cara, não dá para entender por que a WWE fez isso. Realmente não dá para entender por que a WWE fez isso. E aí aquela primeira situação que realmente deixa a gente muito bolado com a WWE é o que o Eduardo trouxe pra gente. O nosso amigo Finn Balor, que depois daquela lesão nunca mais foi campeão mundial na WWE. Finn Balor, ele ganhou o campeonato universal no SummerSlam de 2016 e deu um azar gigantesco de lesionar o ombro, se não me engano, nessa luta, ou o ombro ou o cotovelo, um dos dois. E aí, ele no dia seguinte, no Monday Night Raw, ele teve que dropar o título, né? E aí, cara, assim, ele ficou alguns meses fora, uns 6 meses fora. E aí, quando ele volta para a companhia, a WWE nunca mais dá a ele a oportunidade de ser campeão mundial. Ele sempre bate na trave, ele sempre chega lá, ele sempre é utilizado para elevar outros talentos, ele sempre é utilizado para fazer grandes lutas no main event, mas o Finn Balor nunca mais foi utilizado como campeão mundial. Isso é uma coisa que deixa a gente absurdamente bolado, assim, frustrado, irritado, porque o Finn Balor é um grande talento, mesmo hoje, já nos seus 40 anos, o Finn Balor é capaz de fazer lutas muito boas com qualquer lutador da companhia, e a companhia insiste em não utilizá-lo. Da mesma forma como o pessoal ficou frustrado que o LA Knight não avançou no King of the Ring, também muita gente ficou frustrado que o Finn Balor não avançou. Tudo bem que o Devon Evans entrou no lugar, mas muita gente queria que o Finn Balor entrasse. E o fato de ele não ter avançado no King of the Ring fez com que todo mundo percebesse que a WWE simplesmente não tem planos pro cara, tá? Então, assim, é uma situação absurda. Tanta gente teve outras oportunidades na companhia, realmente não dá para entender por que a WWE não utilizou o Finn Balor como um campeão mundial novamente, sempre fazendo ele jobar para os campeões, fazer grandes lutas contra os campeões, mas nunca sendo novamente campeão mundial. Ele ficou com esse campeonato universal e pode ser que ele fique com esse reinado de um dia de campeão universal para sempre. É isso que realmente frustra. Segundo momento, segunda situação, Kabuki Warriors e Rio. O Absolute Dorama, né? A Blackthorn disse: o final da feud entre Rio e as Kabuki Warriors, fazer a Rhea ganhar a Elimination Chamber e ir pro SmackDown, continuar a perseguição da Asuka e da Kairi Sane com a Io no Raw e a rivalidade, além de não finalizar na Mania, ainda ser aquele final triste e amargo por causa da demissão da Kairi Sane. Foram meses de ouro jogados fora de qualquer jeito. Isso aqui é uma daquelas coisas que realmente não dá para entender na WWE. A WWE, ela fez uma construção enorme do Absolute Dorama, né? Fez uma construção ali de um relacionamento abusivo da Asuka com a Kairi Sane, em que a Io Sky tentava ali demover a Kairi Sane daquela situação. Uma situação que poderia ter desembocado numa resolução dessa feud, numa luta entre Io Sky e Asuka pela guarda da Kairi Sane. A gente ficou esperando essa luta por meses. Quando chegou no Crown Jewel do ano passado, eles jogaram essa luta final, né, que a gente achava que não ia ser a luta final, ia ser a abertura da finalização da feud. A Rio ganhou a luta decisivamente e eles enterraram a história. A gente achava que isso ia ficar enterrado. Quando chegou no início do ano, eles retornaram com a história. Quando a gente finalmente achou que ia ter a luta na WrestleMania, não teve. A luta não aconteceu. A Kairi Sane foi demitida depois da WrestleMania, sendo que ela, assim, quando a gente achava, cara, finalmente a Kairi Sane vai aparecer, vai se voltar contra a Asuka, vai ajudar a Io Sky. Isso não aconteceu. Io Sky e Asuka lutaram no Backlash, numa luta totalmente jogada.
A Io Sky venceu a luta e a Asuka tornou face também do nada e acabou indo embora da companhia. Tá? A Asuka oficialmente não deixou a WWE, mas a Kairi Sane sim. E aí a Io Sky ficou perdida. Ela tá perdida no main roster hoje. Eu espero que ela ganhe o Queen of the Ring, para que ela possa se tornar campeã de novo. Mas a história que poderiam ter feito com ela, a construção que poderiam ter feito com ela, aproveitando a Kairi Sane fez, foi tudo jogado no lixo. Uma história que foi uma das melhores histórias do SmackDown de 2025, né? Do SmackDown não, né? Do Raw, né? Porque elas transitavam, né? Mas na época elas eram do Raw. Uma das melhores histórias que a gente tinha no Raw foi jogada no lixo. Foi jogada no lixo. E aí a resolução foi muito ruim. Realmente, assim, é de ficar frustrado e irritado com isso, porque foi uma das melhores histórias da luta livre feminina em 2025 e a resolução foi uma tristeza. A segunda coisa que realmente deixa a gente bolado, e aí tem muito a ver com o title reign do Roman Reigns na época, que foi muito grande, foram mais de 3 anos, né? É o Kevin Owens não derrotar o Roman Reigns em nenhuma das 3 oportunidades pelo campeonato da WWE, né? O Kleber Coelho trouxe isso. Aqui, assim, o fato do Kevin Owens não ter sido mais campeão mundial é o mesmo problema do Finn Balor. É algo que a gente também não consegue entender, né? O Kevin Owens teve 2 campeonatos mundiais, se eu tô lembrado. Na verdade, foi um campeonato universal que ele acabou perdendo fácil. Quando a gente considera isso e a gente percebe essa situação, a gente pensa assim, caramba, por que Kevin Owens nunca mais teve uma oportunidade para um campeonato mundial? E ele teve grandes momentos ali, teve grandes fases que ele poderia ter tido essa vitória. Eu acho que uma delas foi justamente no Royal Rumble de 2024, quando ele enfrentou o Roman Reigns. E eu acho que ali teria sido a oportunidade perfeita de ele ganhar o título. Mas a WWE preferiu esticar a história do Roman Reigns. Claramente estavam direcionando para o The Rock ou o Cody Rhodes, um dos dois, né? Agora voltou a dúvida, né? Se a história era o Roman Reigns ou se a história sempre foi o Cody Rhodes. Mas a verdade é que o Kevin Owens ele teve a chance e foi muito elevado pelo público, né? Como um cara que a galera gostava. E a WWE não comprou ele, nunca comprou ele e acabou que o Kevin Owens nunca ganhou essa oportunidade. O Roman Reigns nessa época ele basicamente enterrou vários talentos. Vários lutadores que estavam crescendo, estavam engajando com o público, foram enterrados por causa dessa coisa da WWE de querer dar um title reign de mais de 3 anos pro Roman, né? Então, assim, realmente é uma pena. Porque se ele, nesse período, tivesse perdido e ganhado de alguns desses lutadores, ele teria tido a mesma quantidade de dias de título, um pouquinho menos, teria mais title reigns, e eu acredito que talvez fosse ainda mais visto como um lendário. É porque a galera hoje olha para trás e pensa, nossa, o title reign dele de 3 anos foi lendário e tal, mas quem viveu aquela época sabe o quão chato que foi às vezes. O cara ganhava uma luta e não aparecia por 2 meses, né? Então eu acho que sim, nesse período que ele ia para Hollywood, ia ficar 2 meses, 3 meses fora, ele poderia ter perdido o título e ter dado a oportunidade para outro lutador. O Kevin Owens foi um deles. Agora, o nível 5 é aquele nível assim, que deixa a gente realmente irado. É aquele momento que deu vontade de quebrar a televisão, de falar, meu Deus, o que vocês estão pensando, WWE? De não terem puxado o gatilho. E uma delas é controversa, tá? Porque eu particularmente acho que eles deveriam ter puxado o gatilho nessa situação, que foi o Kevin Owens não ter ganho o título do Cody Rhodes na rivalidade deles, em que o Kevin Owens carregou o campeonato Winged Eagle. Eu acho que, como o Renan Mello, o Kevin Owens não ter vencido o Cody pela disputa pelo título que eles tiveram. Essa disputa, essa rivalidade que começou no Saturday Night Main Event do ano anterior, eles poderiam ter feito o Cody ter perdido o título para o Kevin Owens e o Kevin Owens poderia ter vindo durante alguns meses carregando o Winged Eagle. Né? Eles até fizeram a historinha de Kevin Owens dizendo que ele era o verdadeiro campeão mundial da WWE e tudo mais, pipipi. Foi legal, mas a gente sabia que não era legítimo. Eles poderiam ter feito o Kevin Owens vencer a luta, mesmo que tivesse sido de uma forma errada, na roubalheira, pé na corda, alguma coisa assim,
E aí o Cody Rhodes correr atrás do Kevin Owens para pegar o título de volta, né? O fato do Kevin Owens não ter vencido nenhuma luta dessa rivalidade acabou frustrando muita gente. Por isso que eu acho que o pessoal tem ranço com o Cody, né? Muita gente fala que o Cody é forçado. E nessas situações, assim, de ele vencer sempre algumas rivalidades que ele poderia ter perdido, faz com que muita gente faça associações dele com o Roman Reigns, só que o pessoal às vezes não percebe isso. Eles comparam as situações e não conseguem perceber que a mesma crítica que eles fazem pro Cody hoje é a crítica que o pessoal fazia pro Roman Reigns lá atrás. Então eu acho que aqui realmente a WWE deveria ter puxado o gatilho e deveria ter dado o título pro Kevin Owens. Por mais que tivesse sido por um mês, por 2 meses, como foi o caso do Drew McIntyre este ano de 2026, que ele ganhou o título no dia 9 de janeiro e perdeu em março. Muita gente não gostou disso. Eu particularmente gostei, porque pelo menos durante aquele período a gente teve o Drew como campeão. Poderíamos ter tido a mesma coisa com o Kevin Owens, mas não tivemos porque a WWE não acreditou nessa possibilidade. Eu acho que o Kevin Owens como campeão teria sido incrível, só que depois disso ele acabou se lesionando e aí deu no que deu, né? Nem na WrestleMania ele lutou. Eu acho que a WWE pensa hoje assim, bom, pelo menos a gente escapou de uma aqui, porque o Kevin Owens, se tivesse como campeão e fosse lutar na WrestleMania, ele não teria conseguido chegar lá por conta dos problemas de saúde dele. Agora, esse segundo momento é um momento que deixa muita gente irada até hoje. E talvez tivesse bem no topo, tá? Que foi a luta final do Cena, né? O Pedro Ítalo falou. A luta final do Cena, depois de nos ter entregue tantas lutas boas e nostálgicas, recebemos como adversário um brother que todo mundo já sabia quem seria meses antes e que entregou uma luta qualquer coisa. Nem top 5 da turnê de despedida. A luta final do Cena deveria ter sido aquela contra o AJ Styles. Bom, aqui eu só vou discordar de uma coisa. Por mais que eu ache que a luta contra o AJ, como uma luta final, teria sido sensacional, a gente não poderia imaginar que Cena e AJ Styles, no final, na última luta dele, teria sido tão incrível. Tá? Eu acho que o que todo mundo queria na época e o que teria sido legal teria sido John Cena e Randy Orton. Né? Eu acho que John Cena e Randy Orton teria sido uma luta melhor. A gente teria reeditado a luta do Backlash. O problema é que a WWE, desde o Backlash, havia se colocado no corner dizendo que aquela seria a última oportunidade que eles iriam se enfrentar. Eu acho que eles jamais deveriam ter colocado nessa circunstância. E com relação ao Gunther, eu acho que o grande problema não foi o John Cena enfrentar o Gunther e aposentar ele. O grande problema foi que o resultado do torneio para enfrentar o John Cena foi vazado 2 meses antes do show. Né? Todo mundo já sabia que o Gunther ia vencer porque o resultado vazou. Esse é que foi o problema. Quando o resultado vazou, na minha opinião, a WWE deveria ter mudado de rumo. Tá? Inclusive tem gente que diz que o LA Knight não ganhou o King of the Ring desse ano porque o resultado vazou. Tá? Então, da mesma forma como supostamente eles mudaram o resultado desse ano, eles poderiam ter mudado o resultado do torneio lá no ano passado. E aí botar um outro lutador para enfrentar o Cena na sua última luta. Realmente uma pena. A luta dele realmente foi decepcionante. Eles poderiam ter tido a mesma abordagem que tiveram na luta do Cena com o AJ Styles, que foi aquele spot fest, aquela montoeira de finisher de um lado para o outro. Realmente foi a luta do ano. Se tivesse sido a última luta, teria sido sensacional. Mas assim, eu só acho que a gente não teria condições de entender, de crer que realmente poderia ser essa luta incrível. Enfim, foi irritante pela forma que foi, pelo fato de que o Gunther foi revelado como adversário do Cena meses antes, e o final em que o Cena bateu sorrindo, né? Realmente não faz o menor sentido. Não fez o menor sentido narrativo. Assim, a gente defende aqui que no final o Cena reconheceu que o Gunther era melhor e tudo mais, mas enfim, o Cena não deveria ter apagado. Essa que é a verdade. O John Cena deveria ter apagado em vez de ter batido. E por fim, a gente tem talvez um dos momentos que mais me irritaram, que me fizeram querer quebrar a televisão, e isso já tem um tempinho, foi o Kofi Kingston perdendo, sendo esquachado pelo Brock Lesnar quando ele foi campeão. Né? O Kofi Kingston, como campeão mundial, ganhando o título na WrestleMania 2019, ele teve até uma boa construção. Revendo o vídeo de 2019, deu pra ver que o Kofi Kingston ele até teve algumas lutas, algumas defesas de título
como campeão. E se a WWE tivesse mantido ele como campeão mais um tempinho, eu acho que teria sido interessante. O grande problema foi a estreia da WWE, a estreia do SmackDown na Fox. E aí a WWE quis trazer um evento cataclísmico para causar um choque de audiência naquela estreia. Recompensar as pessoas que estavam assistindo a estreia da WWE na Fox, na quarta maior emissora de TV aberta dos Estados Unidos. E aí fizeram isso, né? Botaram o Brock Lesnar para enfrentar o Kofi Kingston. Eu não teria problema nenhum do Kofi Kingston perder o título pro Brock Lesnar nessa luta. O meu problema foi que foi um squash de 7 segundos. Eles pegaram o campeão mundial, que havia feito várias defesas interessantes ao longo do ano, e tiraram ele para lixo. Tiraram ele para lixo para botar o título do Brock Lesnar. Então, assim, realmente foi muito frustrante para quem era fã do Kofi Kingston, para quem era fã da construção dele, né, da história dele de herói, da jornada dele de herói. Ver a WWE tirar o cara pra lixo foi realmente frustrante e muito triste, né? Assim, o Kofi Kingston nunca mais teve chance de ser campeão mundial, nunca mais chegou nem perto, acho que teve uma luta aqui, outra ali, mas muito pouco, enquanto que o Brock se manteve o lutador cansado e preguiçoso que a gente conheceu durante toda a carreira dele depois de 2012. Então, realmente, assim, foi muito triste, foi muito revoltante, muita gente ficou revoltada com a WWE na época, eu também, e infelizmente isso aqui fica, né, no nível que realmente deixou a gente completamente irado. Matei o nível 6. O nível 6, meu amigo, é o nível do Ryutani, tá? O nível 6 é o nível do Ryutani, porque aqui tem pouquíssimos momentos na WWE que quase me fizeram quitar a companhia, que quase me fizeram desistir da companhia. Mas teve um em especial nesse período que realmente me deixou com um ódio assim visceral da companhia, da decisão que ela tomou, que foi o Drew McIntyre. O Felipe Tel disse, o Drew não ter vencido o Roman no Clash of the Castle em 2022. Eu lembro que eu fiquei isso aí. Pois é, eu também. Eu também fiquei porque, cara, o Drew, ele carregou a companhia durante a pandemia. Ele trouxe alegria para todo mundo. Excelente lutador, proma bem pra caramba, tava mega engajado com o público, tava na sua casa, a arena praticamente vindo ao chão. Era o momento perfeito para o Drew McIntyre ganhar do Roman Reigns. Não tinha sentido fazer o Roman Reigns ter um title reign tão absurdamente longo. A construção para o Clash of the Castle foi perfeita. Tava tudo transparecendo que o Drew ia ganhar. Os Usos não puderam viajar para foi esse show, foi na Irlanda, né? Não, foi na Irlanda ou foi no País de Gales? Agora eu não lembro. Mas, assim, tava tudo apontando para que esse seria o momento do Drew. Aquele momento que ele não teve a chance de ser campeão perante um público. Ele foi campeão no Performance Center, naquela WrestleMania 36 medonha na pandemia. E aí aqui seria um momento de redenção, em que ele ganharia o título na frente do público e na frente do seu público. E aí a WWE joga isso tudo fora para fazer a estreia do Solo Sikoa, que veio da NXT, e mandou o Samoa Spike no Drew. Cara, isso aqui foi demais. E isso aqui foi quando começou a desgraça pro Drew. Né? Foi a partir daqui que ele começou a ficar chorão, que ele começou a reclamar da vida, ou azar, entendeu? E aí estragaram o cara. Até hoje o Drew tenta se recuperar dessa imagem. E sinceramente, talvez nunca mais recupere. Porque ele agora tá indo para Hollywood. Hollywood tá vendo que o cara é sensacional. Já tem 2 filmes, já terminou o Highlander, já engatilhou outro filme para filmar. E tem gente dizendo que ele não volta mais pra WWE. E aí o cara que tinha um talento absurdo, que poderia ter sido um dos tops da companhia nos últimos anos, ficou relegado para mid-carder ou então Jobber das Estrelas. Tudo porque a WWE não quis puxar o gatilho de fazer esse cara ser campeão perante seu povo. Tudo por causa daquela coisa medonha da WWE de querer fazer o cara que tá lutando pelo título perder em casa. Um padrão da WWE ridículo, tá? Ridículo. Então, assim,
realmente, assim, não tem muito o que falar. Foi um momento, assim, que o cara me deu um ódio da WWE absurdo, que até hoje me frustra absurdamente. Então, com certeza, o Drew não ter sido campeão no Clash of the Castle foi, na minha opinião, talvez o momento mais, assim, que a WWE mais desperdiçou por uma oportunidade de ter aí um camarada que hoje poderia ser o cara da companhia. E não é porque a WWE, sei lá, ou não acredita no cara, ou fica chateada porque não entende ele direito. Não dá pra entender, tá? Bom, essa foi a minha lista, que serviu, assim, ficou quase como um iceberg, né? Da minha lista de momentos mais frustrantes da companhia nos últimos anos. E agora eu quero saber qual é aquele momento que daqui, ou outro momento, que você colocaria no nível 6, de momento mais frustrante da companhia nesses últimos anos, a oportunidade desperdiçada da companhia. Coloca aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar as opções aqui na tela para vocês. Não deixem de continuar nos apoiando. Lá no Patreon nós temos vídeos com imagens, nossas reações, 7 dias gratuitos, depois é o preço de uma Coca-Cola por mês. Peço que você continue nos apoiando. E hoje à noite, 8h30 da noite, live do SmackDown e do segundo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, Brasil e Haiti, nós estaremos aqui. Lembrando que hoje, Cody Rhodes defende o seu título contra o Gunther com Sami Zayn como juiz convidado. Alerta de mudança de título, hein? Não é spoiler não, é previsão, tá? Vem com a gente, essa luta deve acontecer depois do jogo do Brasil. Cola aqui na live com a gente pra gente ver se hoje o Gunther cometerá o crime, beleza? A gente se vê do outro lado, não deixe de maratonar nossos conteúdos. Um grande abraço. Até 8h30 da noite, na live do SmackDown e da Copa do Mundo Brasil e Haiti.